Boa noite e bem-vindo ao Vexa. Meu nome não tem importância. Isso que vou contar aconteceu há uns 8 ou 9 meses, quando eu estava numa fase muito ruim da minha vida. As contas apertavam, a situação em casa estava insuportável e eu peguei o primeiro emprego que apareceu. Vigia noturno num condomínio de luxo que nunca saiu do papel. Era um elefante branco daqueles, 4 ou 5 blocos enormes, mas tudo parado no esqueleto de concreto. Só colunas, lajes e vãos abertos para todo lado. De noite dava para ver a lua e as estrelas através dos andares vazios. Ficava na beira da cidade. Depois da cerca de chapa da obra era só morro, terraplanagem abandonada e mato alto. A rodovia principal passava a uns 3 quilômetros, tão longe que eu mal ouvi os caminhões. Só um murmúrio baixo quando o vento vinha na direção certa. Sinal de celular, nem pensar. Meu posto era numa guarita minúscula de fibra, que torrava de dia e gelava à noite. Bem na entrada principal, chegava às 6 da tarde. Rendia o vigia do dia. Um senhor mais velho que sempre me olhava com pena e desejava boa sorte sem falar muito. Batia o ponto, pegava minha garrafa térmica de café amargo, conferia o livro de ocorrências, sempre vazio, e ligava o radinho de pilha para fazer companhia. As primeiras horas eram suportáveis, depois da meia-noite o silêncio mudava. Não era silêncio normal de cidade dormindo com um grilo ou cachorro latindo ao longe. Era um silêncio pesado, de vácuo, que parecia engolir qualquer som. O vento era a única coisa que quebrava aquilo, assoviando forte pelos vãos dos prédios. Às 11 da noite e às 4 da manhã eu tinha que fazer ronda, pegar lanterna, cacetete e andar pelo meio daqueles esqueletos. O eco das minhas botas no concreto vazio era minha única companhia. Eu andava rápido, só para constar na ficha, porque ficar ali no meio, com todos aqueles andares escuros me olhando de cima, dava uma sensação horrível de ser observado. Na terceira ou quarta noite de trabalho, já passava de 1 da manhã. Eu estava na guarita tentando ler um jornal velho, debaixo da luz fraca da lâmpada, quando ouvi um som baixinho, quase imperceptível. Parecia música. Desliguei o rádio e fiquei escutando. Vinha e ia, como se o vento trouxesse e levasse uma melodia lenta de viola, um sertanejo raiz bem antigo, daqueles que falam de saudade. Pensei que fosse algum caminhão na rodovia distante com som alto, ou vento batendo em vergalho solto. Convenci a mim mesmo que era isso e voltei para o jornal. O som sumiu e não voltou naquela noite. Nem fiz a ronda das 4, fiquei trancado na guarita, dizendo que era frio, mas era outra coisa. Nas noites seguintes, nada, já tinha quase esquecido. Até que numa quinta ou sexta o som voltou. Dessa vez alto, claro, sem chiado. Era sem dúvida uma moda de viola antiga. Voz de homem sofrida, arrastada. Fiquei puto na hora, alguém invadindo a obra pra furtar ou usar droga, e ainda ouvindo música alta, zoando minha cara. Peguei o cacetete e saí devagar, agachado, atrás dos montes de brita. A música vinha do bloco mais próximo, parecia do segundo andar. Cheguei na base da escada, gritei. Quem tá aí? É o vigia, desce agora. A música parou na mesma hora, silêncio total, daquele que faz zumbir o ouvido. Esperei, nada, subi com a lanterna ligada, varri o andar inteiro, vazio, só poeira. Entulho, poças, nenhum rádio, nenhuma pessoa. Voltei pra guarita confuso. Eu tinha ouvido, não era vento. Depois disso, o trabalho virou tortura. Qualquer assovio de vento eu achava que era música. Fazia as rondas correndo. A guarita já não parecia segura. Comecei a duvidar da minha sanidade. Turno de madrugada, sozinho, 12 horas no escuro, faz isso com a gente. Numa noite sem vento nenhum, a música voltou e eu estava de porta fechada, fazendo minhas palavras cruzadas para não dormir.
O som começou baixo, mas dentro da guarita. Vinha do meu radinho de pilha, aquele aparelho vermelho, velho, que eu deixava na prateleira. O problema, o rádio estava desligado, botão no zero. Eu tinha desligado horas antes. A voz do cantor enchia o espaço pequeno, chiada, mas clara. Estiquei a mão devagar, toquei o botão de volume. No instante que o dedo encostou, a música cortou. Abri o rádio, pilhas normais. Liguei, só estática. Naquela noite, fiquei sentado olhando para o aparelho até o dia clarear. Depois disso, tirei as pilhas do rádio e guardei na mochila. Não tentava mais me distrair. Sentava, virado para a janela, olhando a escuridão da obra, esperando. Sabia que ia acontecer de novo. E aconteceu. Algumas noites depois, a música veio de longe, do bloco mais afastado, quase encostado no mato. Alta, limpa, mesma moda, mesma voz. Fiquei um tempo parado. Pensei, não sou pago para isso, meu serviço é o portão. Mas a música não parava, parecia me chamar. Saí sem cacetete, só lanterna forte. A caminhada até lá foi eterna. Cheguei na base do bloco, a música vinha dos andares de cima. Subi devagar, primeiro, segundo, terceiro, quarto andar. No quarto, a música parou no meio da nota. Silêncio pior que tudo. Parei na escada, escuro total. Pensei em voltar, mas já estava quase ali. Terminei de subir para o topo, a laje aberta para o céu. Acendi a lanterna, varri o lugar, vazio. Quase aliviado, abaixei a luz. De canto, de olho, pegou algo. Virei rápido. Um homem parado de costas no canto, mais longe. Ao lado de uma coluna, alto, camisa xadrez desbotada, calça gasta, imóvel, olhando para o mato escuro lá embaixo. A lanterna tremia na minha mão, a luz dançando nas costas dele. Ei, minha voz saiu fina, ele não se mexeu. Dei um passo, no instante que o pé tocou o concreto, ele sumiu. Não correu, não pulou. Simplesmente deixou de existir. A luz bateu só na coluna cinza. Desci correndo, me tranquei na guarita e não olhei mais pro lado daquele bloco. Passei uma semana numa calmaria estranha, como se a obra estivesse prendendo a respiração. Até que numa noite sem lua, o som veio de fora da cerca. Da beirada do terreno, música alta cristalina. Era uma moda que meu avô ouvia no sítio velho. Letra sobre deixar o rancho, o pai, a vida para trás. Senti um puxão, não era escolha. Saí sem lanterna, sem nada, atravessei o pátio. Quanto mais perto, mais clara a música. Parei a uns 20 metros, era ele. Mesma camisa xadrez manchada, mesma calça poída. Descalço na terra vermelha. Ombros caídos, cabeça baixa, olhando pro breu do mato. A música saía dele. Não cantava, não se mexia. A melodia e a voz simplesmente estavam no ar ao redor. Fiquei parado um tempo que não sei medir. Dei um passo, Brita rangeu, a música cortou seco. Ele mexeu o ombro como espasmo, cabeça abaixou mais. Quem tá aí? Minha voz saiu rouca, quase nada. Ele não virou, só começou a chorar. Nunca ouvi nada igual. Não era choro humano, era um lamento arrancado do fundo da terra, gutural contínuo, de uma dor tão grande que a morte não apagou. Um uivo de derrota absoluta. Sentia no peito, não nos ouvidos. Náusea, falta de ar, peso que sugava tudo. Dei uns passos para trás. O choro ficou mais agudo, mais desesperado. Destravei, corri. O lamento me seguindo pelo pátio, ecoando nas colunas. Cheguei na guarita, bati a porta, tranquei, escorreguei até o chão abraçando os joelhos. O choro continuou lá fora um tempo, como se procurasse. Depois diminuiu e sumiu. Fiquei encolhido até o dia raiar. Quando o vigia do dia chegou, eu estava um trapo. Ele suspirou, olhou para a obra e disse que aquela terra era antiga, que antes tinha sido sítio ou fazenda, que a obra acordou o que estava quieto. Contou de um dono antigo, família que acabou em desgraça, gente que perdeu tudo de um jeito tão feio que não soube ir embora, que não era o primeiro vigia a sumir do nada. Ouvi calado, peguei a mochila e fui para casa. Não dormi, fiquei olhando a parede, o choro ainda na cabeça. Mas o boleto não espera. Na noite seguinte voltei.
Vesti o uniforme, bati o ponto, sentei na cadeira, a noite caiu e o silêncio veio. Mas dessa vez era o silêncio que esperava. Não aguentei nem 15 minutos. Levantei, peguei a mochila, bati saída no ponto, saí pelo portão e andei no escuro até a rodovia. Perdi o emprego, mas não ia ficar ali mais uma noite, esperando aquela alma chorar de novo.